Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Não há dúvida de que um dos assuntos mais debatidos dentro da escatologia é se o arrebatamento da igreja vai acontecer antes ou depois da grande tribulação. A isso nós chamamos de arrebatamento pré e também arrebatamento pós. A posição deste canal, Marcos Ribas, é de que o arrebatamento vai acontecer após a grande tribulação. No entanto, nós temos muitos inscritos aqui que são pré-tribulacionistas. O objetivo do canal não é brigar, não é debater, muito pelo contrário, é agregarmos informações. A questão é que eu sou pós devido a muitos anos de estudo da palavra. Um dia eu já fui pré, eu também aprendi dessa forma, mas mudei de opinião meditando na palavra. A questão é que os pré-tribulacionistas, toda vez que eles querem conversar comigo sobre essa questão, eles citam uma passagem que Jesus falou como nos dias de Noé. Está lá em Mateus capítulo 24. E vai ser o tema do vídeo de hoje. Ou seja, aquele que foi levado ou tomado, este é ruim. Mas o que foi deixado, esse é que é bom. Nós vamos entender nesse vídeo. Se você gosta desse tema, escatologia, deste assunto em específico, deixa já o seu like e, se possível, se inscreva no canal. O tema de hoje, tomado é ruim, deixado é bom, e está lá em Mateus 24, a partir do versículo 37. Então diz assim: pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O debate já começa aqui, porque normalmente os pré-tribulacionistas, eles dizem que o arrebatamento é um evento separado da vinda do Senhor. O arrebatamento é uma coisa, a vinda do Senhor é outra. E, estranhamente, se aqui Jesus está falando da sua vinda, por que os pré-tribulacionistas entendem que aqui é o arrebatamento? A resposta é muito simples, porque é um evento só. Mas vamos lá. Então, como foi nos dias de Noé, também assim será a vinda do Senhor. E agora ele vai explicar como que era naquele tempo de Noé. Então diz assim, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Olha, nesse tempo aqui, eles faziam muitas coisas, mas diz, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Pode ser que aqui esteja falando daquele período de Gênesis 6, dos Néfilins, ou vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si. Bom, não vamos entrar nesse assunto, já tem pelo menos alguns vídeos aí no canal que fala desse tema, mas o foco é que naquele tempo a turma estava nem aí para Noé. Inclusive no vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui no final desse vídeo para você clicar e assistir. O tema é 4 frases que normalmente erramos quando falamos da Bíblia. E dentre elas é que o Noé pregou para as pessoas entrarem na arca, mas não quiseram se arrepender. Inclusive eu deixei esse texto de fora, mas estou colocando agora. Ninguém estava nem aí para Noé. Ou seja, aquela historinha que a gente vê nos filmes, nos desenhos, nas apostilas da escola dominical, que enquanto Noé construía a arca, o povo estava lá rindo, tirando o sarro dele. Não é bem por aí, ninguém estava nem aí para o que ele estava fazendo. E ele também não pregou para ninguém entrar na arca, porque Deus mandou ele se salvar. Mas o ponto aqui diz assim, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou.
aqui que eu quero discutir um pouco. Essa palavra aqui, levou, pode ser traduzido também como tomou ou ainda arrastou. Isso tanto faz nas traduções gregas que nós temos. A nossa Bíblia, em português, o Novo Testamento foi traduzido do grego do quarto século, né? Cópia de cópia de cópia de cópia. Mas há outras traduções e até anterior ao grego, normalmente não chega para nós, é mais os judeus messiânicos que utilizam. Tem uma tradução em aramaico, tem tradução também. Essa aramaico, ela é bem anterior, se discute até que ela é do primeiro século. Bom, tanto faz. O importante é entendermos que, seja qualquer tradução, o sentido é esse. O levou pode ser tomou ou arrastou. Então vamos lá, de novo eu vou ler esse texto aqui. Ó. Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Novamente aqui a expressão é vinda do Filho do Homem e não arrebatamento, né? Agora, o que chama a atenção é o seguinte, veja só, o correto não era Jesus ter falado assim, ó, então veio o dilúvio e matou todos esses homens. E, no entanto, as águas levaram Noé dentro da arca. O correto era Jesus falar isso. Mas ele afirmou que os homens é que foram levados. Ao invés de mortos, eles foram levados. Mas quando a gente lê, não dá para entender claramente que esses que foram levados que foi ruim para eles, eles morreram. Nós sabemos disso. Só que Jesus usa essa expressão. Então aqui o levado não é bom, ele é ruim. E Noé, que supostamente ele sim foi levado dentro da arca, não, ele é o que ficou, né? Ficou o quê? Vivo. Ficou na terra. Os que foram levados à morte, morreram. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Aqui Jesus nos mostra, ele continua o assunto. A gente não pode fugir ou pegar texto, tirar do contexto, nada disso. A gente tem que seguir a linha desde o versículo 37. Na verdade, o capítulo todo, mas dentro desse assunto, versículo 37, a gente tem que seguir a linha. Como nos dias de Noé, o que aconteceu? Todos aqueles homens foram levados à morte, né? Então agora ele diz, 2 vão estar lá no campo, um vai ser tomado, o outro vai ser deixado. Qual é o tema do vídeo? O tomado é ruim, o deixado é bom. É nesse sentido. 2 estarão trabalhando no moinho, uma vai ser deixada, outra vai ser tomada. Agora, de fato, não importa se você é pré ou se você é pós, porque o mandamento aqui é para qualquer tipo de crença. Qual que é o mandamento? Vigiai. Você não sabe que dia que o Senhor vai voltar. O dia é o ano, é a hora, mas o período, a época, dá para a gente ver pelos sinais. Aliás, essa é a grande diferença entre o pré e o pós. Eu não estou aqui criticando o pré, porque um dia eu já fui também. E eu percebo que há pessoas que é melhor crerem na visão pré, porque elas entendem melhor que tem que vigiar, que tem que andar em santidade. Mas a diferença básica é essa. Acontece qualquer coisa, seja no mundo, seja terremotos ou batalhas entre nações, o pré normalmente ele diz assim, Jesus está voltando.
E está voltando mesmo, está certo, está correta essa expressão. O problema é que quando eles falam isso, é no sentido assim, não há mais sinal algum a acontecer, a realizar. É só esperar porque ele já está vindo. Já o pós, ele observa os sinais. Então, se um rio bíblico, por exemplo, seca, o que o pós vai fazer? Ele vai lá na Bíblia, ele vai nas profecias e vai ver se aquilo lá é uma profecia bíblica que está se cumprindo. Essa é a grande diferença. Não só se o rio seca, mas se há as batalhas entre países bíblicos, então ele vai comparar. Essa é a maior diferença do pré e do pós. Agora, se o pré estiver certo e Jesus voltar antes da tribulação, o pós não vai subir por causa disso? Uma vez uma pessoa diz: você crê na visão pós? Então boa tribulação para você. Olha, se a visão pré fosse a correta, eu não tenho dúvida nenhuma de que eu iria ser arrebatado antes. Por quê? Por cumprir esse mandamento aqui, vigiar, ou seja, andar em santidade, cumprir os mandamentos do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Então eu não tenho dúvida quanto a isso. Por isso que nesse ponto não importa. Mas, enfim, falei uma diferença, a visão pré, ela cresceu mais em 1830. Eu tenho vídeos que falam quando que começou isso, quando surgiu, né? A Margaret MacDonald, o John Nelson Darby, e aí em 1909 que estourou mesmo, Scofield, e nesse ponto muita gente pensa mais com a sua emoção, né? Com o seu coração, do que propriamente com a razão da escrita. Mas enfim, o foco aqui é dizer que tanto faz, vigie, porque o Senhor vai voltar. E preparado, você e eu, todos nós, devemos estar. E o objetivo aqui do vídeo foi trazer para você esse entendimento. Porque toda vez que eu falo de pós, alguém cita essa passagem. E hoje nós estamos discutindo um pouco. Pense um pouquinho, o levado, né? O tomado, o levado é a mesma coisa. Falando da vinda do Senhor, por quê? Porque a vinda e o arrebatamento é o mesmo evento, é o mesmo dia. E aqui a gente viu, o levado, o tomado é ruim, mas o deixado é bom. Espero que você tenha compreendido, espero que esse vídeo possa ter esclarecido ao teu coração. Respeitamos os prés, que muitos deles são cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo. Apenas é um entendimento diferente que, assim, com o tempo muitos vão descobrir, conforme os eventos vão acontecendo. Bom, é isso. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fique na paz, em nome de Jesus.